Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui, nós juntos vamos meditar na Palavra de Deus. E hoje o nosso tema é Descomplica. Você é complicada? Tudo que acontece, você parece que é tudo tão difícil. Você é assim? Eu sou um pouco assim, sabe? Eu fazia uma disciplina chamada Biofísica. E essa disciplina, o professor dava um monte de provinhas e tinha pegadinhas. E eu ficava pensando longe, eu ficava achando que o negócio era complicado e era bem mais simples. E ele falava: Regina, você complica demais. E a gente precisa simplificar, né? Enxergar os olhos, a vida, as pessoas, a gente mesmo, com os olhos mais leves, mais simples, né? Simplificar. Conta que tinha um sábio que morava numa mata, e ele era muito procurado pelas pessoas da cidade. E um dia um repórter foi conversar com ele e perguntou: qual o conselho básico que você dá para tanta gente? Ele falou: para todos, né? Eu tenho falado, simplifica, né? A gente complica demais as coisas, isso é verdade. Simplificar é a gente se adaptar, se ajustar, olhar as coisas com um olhar mais leve, mais simples, né? E sem ficar reclamando, sem achar que as coisas são tão difíceis, sem exigir tanto de nós mesmos, das pessoas, né? Aceitar a vida como ela é. E às vezes a gente exige coisas que o outro não consegue, não pode dar, ou que a gente mesmo não tem condições de dar. Mas a gente precisa simplificar, deixar as coisas mais leves, né? E o sábio que escreveu Eclesiastes, acredita-se que Salomão, ele, no capítulo 1 ao capítulo 7, ele vai falando que ele vai buscando a alegria, o sentido das coisas. E ele começa a ver que ele busca o sentido das coisas nas posses, na sabedoria, no trabalho, nas riquezas. Ele começa a ver que tudo isso é vaidade, é ganância, é complicar as coisas, como se a posse trouxesse alegria, como se a sabedoria, o trabalho, a riqueza trouxesse alegria. E ele fala assim: as pessoas constroem um legado, e para quem que é esse legado? Em Eclesiastes 2, 18 e 21, ele fala assim: olha, as pessoas se afatigam debaixo do sol para deixar para quem veio depois. E que a pessoa, lá no 21, ele vai deixar para quem não se esforçou por ele e não entende o tanto que foi sofrido ter aquele ganho. Então ele diz assim, que a gente, não é nisso que a gente tem a sabedoria, não é nisso que tem a alegria e a satisfação pessoal. Eu acho que se esse sábio vivesse hoje, ele ia acrescentar uma outra coisa que o pessoal tem buscado muito, e isso tem complicado a vida de muita gente, é buscar a alegria, o prazer na beleza física. Hoje nós estamos vivendo um momento em que se valoriza muito mais a aparência do que o conteúdo, do que o caráter. E as pessoas então começam a buscar uma beleza inatingível. Isso é impossível, né? Existe uma beleza ideal? Pode até ser que tenha, mas se tiver, ela tem prazo de validade muito curto. E isso tem havido no mundo uma neurose coletiva, uma neurose de privações, de dietas. Você sente em qualquer lugar, o pessoal só fala em dieta, eu posso comer isso, não posso comer aquilo, né? E começa a se privar e prejudicar muitas vezes o corpo, o rim, o fígado. Começa a trazer, inclusive, transtornos alimentares, né? Então, veja bem, a gente
seguindo a palavra de Deus, é muito simples. Você quer ficar bonita? Diz que um rosto alegre, né? Ele ter um coração alegre, deixa o rosto formoso. Lá está em Provérbios 15, 13. Então, se você tem um coração alegre, teu rosto fica formoso. Então, essa alegria é quando a gente simplifica, a gente se satisfaz com pouco, né? Tem pessoas que nunca está satisfeito, né? Lá em Eclesiastes mesmo, capítulo 5, versículo 10 fala: quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade, a pessoa fica buscando mais, né? Só complica a vida dela. Então, a gente precisa, antes de mais nada, simplificar. Aceitar a gente como a gente né? Com alvos, né? Que a gente dentro das nossas possibilidades. Porque às vezes a gente vai, luta para atingir um alvo, daí vem, dobra a meta, dobra o alvo, né? Sempre tem alguém que faz melhor e a gente fica sempre infeliz. Então não vamos comparar com ninguém, vamos comparar com a gente mesmo e nos alegrar com as conquistas que a gente faz, com as conquistas, sem sentimento de inferioridade, né? Porque às vezes tem pessoas que vão tentando e nunca conseguem alcançar o padrão do outro e começa então a se sentir descartável, inútil. Não se cobre tanto e não cobre tanto do outro. Aceite o outro como ele é. Aceite o outro como ele é, aceite a vida como ela é, mesmo que as condições não sejam ideais, não complica. Lembra que tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, somos, é o bastante, é o suficiente para a gente ter uma vida especial, uma vida de qualidade. Nós vivemos num paraíso, de vez em quando eu fico pensando nisso, eu estou vivendo num paraíso, eu não posso ser insatisfeita dentro dessas tantas bênçãos que Deus tem colocado. Não preciso ficar inventando mais necessidades, mais metas, mais alvos, né? E nem ficar aumentando, né, os problemas que vão surgindo. Às vezes vão surgindo problemas, lógico que vão. Né? Nós moramos no paraíso, nós estamos no paraíso, mas vão surgindo problemas, as crises vêm, o inesperado acontece, mas não vamos aumentar o tamanho deles. Vamos olhar, né, como um todo, não um momento, né, aquele momento, aquela crise difícil que a gente está enfrentando. Vamos ver o todo, tem muitas escapes, muitas coisas que a gente pode estar pensando, colocando essa crise no seu devido lugar, né? E quando tem algo que a gente possa fazer, vamos fazer. Quando não tiver, vamos esperar no Senhor. Em Salmos está escrito assim: o que a mim me concerne, Deus levará a bom termo. Significa assim, aquilo que diz respeito a mim, Deus resolverá. Eu acho lindo esse texto e a gente tem que estar com ele na nossa mente, no nosso coração. O que diz respeito a mim, Deus resolverá. O que a mim me concerne, Deus levará a bom termo, né? A nossa meta tem que ter uma vida doce, simples, sem tantas exigências, procurando agradar a Deus. Né? Ele conhece as nossas limitações, ele não exige competência, desempenho, né? E se alguém começa a cobrar da gente isso, a sociedade, fuja de quem faz isso, né? Fuja, busque amigos que saibam sorrir, que saibam assim, realmente curtir as pequenas conquistas que você tem. Saborear, né? Cada carvada, cada gole d'água, isso aí é uma coisa que vale a pena a gente pensar, porque o melhor da vida pode estar nos lugares mais inesperados, numa cama gostosa, né? Quando você está cansado, no perfume de uma flor, num pôr do sol, num abraço de uma pessoa que você ama, não é verdade? Complicar é ser insaciável. Seja uma pessoa que se acomode, que curta o momento, né? Curta o momento.
A gente trabalha que nem louco pensando nas férias, quando a gente todo dia pode ter um momento de escape, né? Um banho gostoso, demorado, ter momentos, viver um momento de uma forma intensa. Isso que vale a pena. Tem uma ilustração que diz que a vida é como se fosse uma viagem de trem. E cada parada significa cada etapa da nossa vida. Quando a gente entra na faculdade, termina a faculdade, se casa, tem filhos, se aposenta, a gente fica esperando a próxima parada. Quando meus filhos crescerem, quando eu me aposentar, não, curta a paisagem agora, do dia. Isso é simplificar. Pensa, os problemas estão ali, você vai passar, né? Se você tem força para fazer alguma coisa, faça, se não, coloque nas mãos de Deus, tenha os olhos fitos em Deus, como tinha o rei Josafá, com a certeza que Deus não nos abandona, Ele está conosco em todo o tempo e Ele nos ajuda na nossa vida, no nosso dia a dia. Não complica, simplifica, curta aquilo que você tem, não cobre do outro mais do que ele pode oferecer, não cobre da vida mais do que ela está te dando. Tudo que a vida está te oferecendo, Deus está permitindo, é o ideal para aquele momento da sua vida. Curta, aproveita cada momento. E eu gostaria de ler com vocês 2 textos que estão lá em Romanos. Um deles está em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus de esperança, de alegria, de prazer, de paz. Que isso encha o nosso coração, essa certeza de que o nosso Deus é um Deus de esperança. E essa esperança deixa teu coração mais leve, né? Não só aqui agora, mas essa esperança no porvir. Aquela certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela certeza que Paulo, né, dissesse isso, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele, antes disso, ele diz no capítulo 4 de Filipenses, na carta da alegria, um homem que estava preso. Ele simplificou a vida. Ele estava feliz, ele tinha um coração cheio de esperança no Senhor. E ele diz assim, Filipenses 4, 4 e 5, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Nós estamos perto do Senhor. Então, se alegre, se anime, não fica complicando porque eu não tenho isso, eu queria aquilo, eu sonhava com isso, eu não consegui, sou frustrada. Vá em frente, curta esse momento que Deus está te dando. E não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse termo guardar significa envelopar. Deus vai guardar, vai envelopar o seu coração em Cristo Jesus, trazendo a você paz, né? A paz dele, que é uma paz assim, imensurável, né? Que não tem jeito de descrever. Essa paz tem que encher o nosso coração. E a gente, então, pode respirar fundo, né? E não importa a situação que você está vivendo, que seja uma situação gostosa, curta cada momento, curta as coisas boas. As crises vêm, os inesperados, entrega nas mãos de Deus com a certeza que aquilo que te concerne a você, aquilo que te diz respeito, Deus levará a bom termo, Deus resolverá no devido tempo. Amém? Façamos o que está dentro das nossas forças, né? Sem ficar procurando aquilo que a gente não tem. E que
Deus da paz encha o nosso coração de esperança, de alegria, de paz, e que a gente possa viver esse momento, curti-lo, né? Curtir cada garfada, cada gole d'água, com muita alegria e muita gratidão a Deus. Amém? Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.